podcast gravado aqui no nosso novo, mas não tão novo estúdio no Flamengo, que também pode ser seu. Tá precisando gravar conteúdo, vem pra cá que a gente tem um preço bacana, não é não, Romina? Isso aí, gente, venham, você aí, mulher empreendedora, que precisa de um local para gravar o seu podcast, seu conteúdo, aqui no Essa Pod, no Flamengo, bem pertinho do metrô, venham. Isso aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Maravilhosa. Maravilhosa, todas são. Lívia Lobo, professora de yoga. Terapeuta. E que encontrou a paz no yoga depois de 18 anos no mercado financeiro. Ai, socorro, Lívia. Como é que foi isso? Seja bem-vinda. Maravilhosa. Estou aqui só babando na espontaneidade das duas. A gente tenta. A gente bota tudo aqui no tablet. Aí dá aquela olhada assim, né? Acaba que não fala nada do que tá ali. Mas me conta sua história, porque nem sempre você foi terapeuta, nem sempre você, né? Verdade. Você fez yoga na sua vida. Nem sempre fui tão tranquilinha assim nem como sempre, eu tô agora. Nem sempre foi tão linda. Pois é, tive umas fases aí que, olha, tive que dar uma investida. A gente quer saber. Quer saber essa história aí. Conta gente, primeiro de tudo, gratidão imensa, assim, pelo convite. Eu, quando fiquei sabendo do projeto de vocês através de uma grande amiga, terapeuta também, né? Falei, quero estar junto, gosto de estar com mulheres empreendedoras, não sou a favor de nenhum tipo de rivalidade feminina. Eu acho que a nossa força, a nossa potência, a força do coletivo nos engrandece. Então, primeiro de tudo, gratidão por estar aqui. E ela tá gravidinha, tá, gente? Olha, não estou sozinha. Não estou sozinha, tô com o Pedro. A gente recebeu uma que não sabia que estava grávida. Depois que ela ficou sabendo. A gente fez a gravação, ela não sabia ainda, e depois na hora da contou, né? Que não conseguia engravidar, né? Tava toda, né, querendo muito e tal. A gente ficou tão feliz. É a segunda gravidinha que a gente recebe aqui. Não é o primeiro. Mas começar do começo, né? Exatamente, é isso que a gente fazia. Bom, eu sou uma mulher carioca, né? Nascida e criada aqui no Rio, carioca da gema. E sou de uma geração onde você ser bem-sucedida, você teria que ser médico, advogado, dentista, engenheiro ou um bom administrador. E aí eu fiz a faculdade de administração. No primeiro período da faculdade eu entrei numa multinacional, posso falar o nome, nem tá mais aqui no Brasil, foi o Citibank, no primeiro período da faculdade com 18 aninhos. Caramba! E aí aquele encantamento de multinacional, a gente, como estagiário, já tinha uma remuneração legal, empresa americana, né, e tudo. Aí eu realmente fiquei muito encantada com aquele universo e dentro dos padrões sociais, né? Falei, bom, faço uma faculdade recomendada pela minha família, pela sociedade como um todo, estou numa super instituição. Que é aceito pela sociedade. Nossa, que é aceito pela sociedade, porque quando eu falo que eu fiz geografia, não é aceito, mas tá tudo bem. Então você sabe bem, né? Sei muito bem. Então era uma zona confortável, apesar dos desafios do novo aprendizado, do novo ambiente, para uma menina muito novinha, quando eu falava que estava naquele trabalho e tudo, eu percebo hoje, assim, já até antecipando, depois eu volto, que o que eu gostava era desse pertencimento, desse glamour, desse reconhecimento da minha família. Todo mundo orgulhoso. Todo mundo orgulhoso. Livinha tá lá no Citibank e tal. Aí eu pensava assim, nossa, eu só saio daqui aposentada, porque eu fiz as contas, na época era diferente, o sistema previdenciário. Eu falei, com 50 eu tô voando, né? Uma mulher de 50 anos, tá no meio da vida maravilhosa. Aí eu falei, é daqui para os meus 50 e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Essa era a minha cabecinha na época. E aí, como boa leonina, mulher, guerreira, tipo, fiz uma carreira, assim, bem bonita, assim, que hoje, depois de reestruturar, né, elaborar tudo isso dentro do meu coração, da minha cabeça, tipo, eu me orgulho, percebo que foi muito importante, né, para eu estar aqui hoje falando com vocês. Sim, essa história. Enfim, para poder construir tudo que a gente constrói, nada é em vão, né. E aí ia sendo promovida de 2 em 2 anos e tal, eu fiz faculdade, fiz MBA em RH, fiz as certificações de mercado financeiro, foi muito investimento, assim, de tempo e de dinheiro também, né, que isso tudo envolve. E muito conhecimento também. Conhecimento, isso aí ninguém te tira, né? O mercado financeiro é o que você aplicava o dinheiro dos clientes? Já fui de quase tudo. Eu comecei em empresas, né? Eu atendia grandes empresas na época do estágio. Aí depois eu virei gerente de pessoa física e aplicava o recurso dos clientes. Depois eu virei gerente geral de agência.
Aí eu tinha aquele projeto de tocar uma unidade do banco, né? Aí depois eu não fiquei só no Citibank, né? Passei por outras instituições. Legal. E aí sempre nessa busca, assim, sabe? Passava um ano e meio, já atingi isso aqui, tipo, quero mais. Sempre uma busca de um externo, uma busca qual é o próximo passo? A sensação que eu tinha é que eu camuflava aquilo como uma ambição de... Você queria chegar ao dono do banco. Não, o que a gente pensa, né? Não, tudo bem, mas né? Hoje, quando meu irmão tá no mercado ainda, né? Por estímulo meu na época, mais novo. Quando ele me... Agora não, que ele já tá com outra cabeça também. Mas ele me falava muito isso. Aí eu quero ser dono do banco. Aí, com a minha cabeça atual, mas pra quê? Não julgando. Eu quero ser dono do banco porque... Eu sendo dono do banco, eu posso ajudar minha família, eu posso abrir unidades ONGs, eu posso incentivar. Aí é fundamentado. Mas no meu caso, era uma busca assim, de reconhecimento externo o tempo inteiro. E muito rápido, um ano e meio, eu já precisava ir para outro, ir para outro, ir para outro. E sempre com aquelas metas, né? Sempre com aquela cobrança e tal. O banco tem muito isso, né? E aí, quando o banco percebeu, como gerente geral ainda, que eu tinha essa praticidade, essa habilidade, porque você imagina, eu tô falando de 2015, eu já estava com 30 anos, 30 e pouquinho, já entrando com 18... Já estava há mais de 10 anos nesse mercado e nasci profissionalmente nesse mercado. Então, realmente, eu tinha Mas se você gostava, você... Então, eu gostava do contexto. É muito competidor ali, não é não? Muito. Porque meu irmão foi gerente geral também. Na época era do Unibanco, Uniclass. Eu fui do Itaú Unibanco também. E eu lembro que, assim, ele também... É bem esse processo seu. Ele entrou também no estresse. Você vai falar sobre isso, né? Que é muito... Acho que é muita correria. É muito, sei lá, enfim. Assim, hoje eu vejo... Não dá nem pra gente cobrar isso de uma menina de 20 e poucos anos e tal, mas fica um alerta, né? Hoje eu vejo que eu tive a minha responsabilidade em permitir alguns processos das instituições. Exato. O contexto externo, ele realmente é cruel. Porém... Hoje, com mais acesso a informações e tudo, eu acredito que as meninas da geração de 20 e pouquinhos, 30, já consigam ter, assim, acesso a informações e uma clareza, uma visão melhor do que o que eu tive na época, ou sei lá, eu estava tão cega que não conseguia enxergar, mas enfim. Quando o banco percebeu que eu tinha essa facilidade de reverter os resultados rápidos, eles começaram a me mudar de agência. Eu ficava 6 meses numa agência, aí agências ruins, negativo, e aí me mudavam para outra, me mudavam para outra, me mudavam para outra. Isso foi de 2014 para 2015. E aí, esse excesso de entrega me deixou doente. E sabe como eu percebi? Quando o banco estava em greve aqui no centro, e eu era gerente geral de uma agência enorme ali na Rio Branco, sabe aquelas agências imensas? E aí o sindicato fecha, né? As agências no centro. Ninguém entra. E aí eu batendo na porta da agência, eu tenho que bater minha meta, eu tenho que entregar meu resultado, eu tenho que ser promovida no final do ano. Tipo aquela loucura, aquele looping. Que loucura. E... Você não percebia que estava acontecendo isso? Não, e aí no meio do caminho, eu não falei, mas o tradicional de quem trabalha 20 horas por dia. Comendo na mesa do trabalho, fast food, deixando atividades físicas de lado. Final de semana não tinha também. Final de semana só com as pessoas do ambiente, só se falava daquilo. Entrei, assim, numa doença mesmo. Tudo que é em excesso, né? Tudo que é em excesso não é bom. E aí... O rapaz do sindicato, se eu me emocionasse, não liga não, tá, gente? Porque por mais assim... por mais que já tenha muito tempo e tudo, é algo muito grave, que fica assim, de alerta, sabe? Você falando, eu tô vivenciando, eu vivenciei muito isso com meu irmão, tá? Muito assim, você falando, eu tô lembrando exatamente de tudo que ele passou. Eu acho que a gente, assim, um pouco mais madura, acho que a gente já tem um pouco mais de consciência. Sim. Mas a turma de 20 e poucos, 30 e poucos, que tá no auge, assim, ele entrou com 18 anos também. Da atividade, da energia, tudo se deixar cega. Aí o rapaz do sindicato falou assim pra mim na porta do banco, falou, olha menina,
Eu já vi muita gente, assim, igual a você, ficar doente muito seriamente. Se eu fosse você, eu procurava ajuda. Aí, na hora, eu ignorei completamente, né? Você falou, maluco. Falei, tô maravilhosa. Tô aqui batendo minhas metas, tô aqui querendo entregar meu resultado. Ganhando bem. E nisso tudo teve a parte boa também, né, gente? Que nada é só coisa ruim, né? Sim. Viajei pra caramba, conheci milhares de países. Tipo, conquistei, paguei um festão de casamento na época do meu primeiro casamento. Então, mas perceba tudo que eu tô falando. Paguei um festão da minha festa de casamento. Eu nem curti minha festa de casamento. Mas agora menos. Mas era muito, assim, reconhecimento. É o status, né? De casar na Lagoa, festa para 200 pessoas. Se você curtir, se for legítimo, show. Agora, se for para cumprir checks, é muito estressante e muito pouco retorno verdadeiro, essencialmente, sabe? Enfim, aí ele me fez esse alerta. Na hora eu achei ele super inconveniente, mas depois eu fui começando a me observar. Uma das observações que eu fiz foi eu não dormia mais. Coisas que a gente normaliza, que a gente até escutava muito. Hoje em dia, eu acho que não se fala mais disso. Mas muitos apresentadores de TV, jornalistas, falavam, eu durmo 4 horas. Era o Miguel Falabella que falava? Eu durmo 5 horas, eu durmo 4 horas. Como se quem dormisse bem, lá suas 6, 7, 8 horas, tivesse algum demérito de não gostar de trabalhar, de não ser ativo. E aí eu normalizei aquilo de estar dormindo muito pouco, porque tinha que acordar cedo, tinha que dormir tarde, chegava tarde, enfim, aquela coisa toda. E aí as pessoas em volta começaram a perceber que eu não estava na casinha, que eu estava meio aérea, que eu não tinha mais vida social, que eu estava ficando com sobrepeso, que o meu rosto estava mudando por excesso de cortisol, produzido pelo alto nível de estresse. E aí eu fui convidada para ir para um spa. E aí, isso no meio desse processo todo. No meio da confusão. Mas eu confesso que eu não tinha a dimensão do que estava acontecendo. Aí do nada te convidaram para ir para um spa. Porque eu acho que as pessoas em volta estavam percebendo. Era uma maneira indireta de estar te ajudando. Não, e era glamuroso até falar que estava estressada. Ai, minha pálpebra tá tremendo e tal. Perdão. Caramba. Antes de ir pro spa, eu comecei a desmaiar dentro do banco. Olha. Burnout. Eu comecei a desmaiar. Aí as minhas desculpas, eu tenho pressão baixa. Sempre desmaiei desde criança. Tenho pressão, sabe as desculpas, assim? Só que eu... De não acreditar o que estava acontecendo com você, de não aceitação. De nem saber, porque hoje... Você não tinha essa informação. Isso foi 2014, 2015. Nossa, então, verdade. Assim, não era tão falado... Já era falado, mas não era tão falado quanto hoje em dia. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Para mim, aquilo era o normal. Tem uma jornalista que ela fala que ela foi ao médico, aí o médico falou para ela que ela estava mal, né? De estresse. Aí falou para ela, olha, o seu chefe, se vai acontecer alguma coisa com você, vai te substituir em 10 minutos. Aí ela conta que ela teve burnout, né? Lá no programa. E depois ela falou pro médico, me substituíram em 3 minutos. Exatamente. E aí ela mudou a vida dela também totalmente depois disso. Que exatamente. Loucura, né? Mas acontecia, você estava conversando comigo assim no banco, aí do nada eu desmaiava, acordava no hospital. E quando eu acordava no hospital, aí eu comecei a perceber. Porque eu não acordava... Mas seu marido não falava nada? Essa época eu era casada, só que eu tava separando. Sabe quando acontece tudo? Então deve ser tudo. Enfim, é um estresse que devia estar acontecendo na sua vida que tava te, sei lá, de alguma forma te sufocando. Mas assim, eu tava tão cega por essa questão de ambição que eu não tava... Teoricamente, claro que a gente sempre sente. Mas eu não tava nem muito voltada pra minha separação, porque eu não tinha tido filho. Tava tudo bem, assim, tipo, não quero. Frustrada, um plano frustrado, vida mas que segue. Faz parte da mulher moderna se separar. Tipo, era esse o pensamento, você entendeu? E aí, meu marido... eu tive algumas crises de pânico de noite, de madrugada, e aí chamei ele, assim, num canto, tipo... Falei, tô muito gelada, tipo, não sabia o que era aquilo. E ele... Se cobre. Se cobre, relaxa.
Olha, eu não vou citar nomes, porque se eu citar, a pessoa vai ficar com muito remorso. Mas é uma pessoa muito importante para mim, da minha família. Que eu falei para essa pessoa o que eu achava que estava acontecendo. E essa pessoa falou assim para mim, Lívia, você? Fala sério. Impossível. A gente falou sobre isso falamos hoje. sobre isso hoje. Impossível. Aí, isso depois do spa, né? Eu tô indo e voltando na história, né, gente? Mas Desculpa. a gente tá entendendo, tá tranquilo, tá? E aí, isso já tinha passado o spa, já tinha passado o primeiro contato com o yoga. Mas no spa, você sentiu alguma coisa? Você viu que ali... Vou voltar pro spa. Vou voltar pro spa. Vamos voltar pra linha do tempo. Desmaios. Percebi que o negócio estava começando a não ser algo bobinho. Porque quando eu chegava no hospital, eu ficava naquelas salas vermelhas, onde os médicos vão te acompanhar de tempos em tempos, sabe, da emergência. Sim. Eu não estava na emergência, não é nada, vai embora. Eu via no olhar dos médicos que eu precisava resolver aquela situação. Baterias de exame, porque um dos efeitos é muito taquicardia, né? Do pânico, do burnout. E aí, ali, tipo, eu fui me conscientizando, mais ou menos nessa época me chamaram para ir pro spa. Aí eu fui, e o spa tinha muitas atividades, e eu tava extremamente sedentária, sobrepeso, tipo, não queria fazer nada. Aí, quando eu cheguei no spa, eu falei, gente, eu vou sair daqui mais estressada do que eu já tô. Porque era uma agenda, assim. Eu falei, não vou fazer nada disso. Vou ficar passando fome. Até que era boa, assim, a comida era gostosa e tudo, mas muitas atividades. Aí eu falei, eu não vou fazer nada, vou ficar na piscina tomando meu suquinho, porque nem um vinhozinho pode tomar no spa, né? Fui tomando meu suquinho. Aí eu fiquei lendo, assim, eu falei, esse yoga aqui eu acho que eu vou fazer. Não sabia nada sobre a prática, não era tão popular assim quanto é hoje em dia. Popularizou muito depois da pandemia, né? Aí eu falei, vou fazer essa prática, deve ser tranquilinho. Aí fui. Mas foi coisa assim de Deus mesmo, sabe? Porque eu não tinha nenhuma expectativa eu fui guiada para ir ali. Não sei se vocês acrmitam nisso. Acredito muito. Independente de São religião. Sinais, né? Não, eu super acredito. De religião. Nossa conexão com o eu maior, seja lá o nome que cada um dê. E aí, quando eu sentei, a prática de yoga tradicional, ela tem uma sequência, assim, na maioria das vezes, né? Dependendo da linhagem dos professores. A gente começa com um exercício de respiração, que a gente chama de pranayamas, e tem uma meditação inicial ali, junto com a respiração, e aí depois a gente vai entrando no flow dos asanas, que são os movimentos. Eu já dormi. As posturas. Aí no final tem a parte boa do dormir, que é o relaxamento final, que é o Shavasana. Então, normalmente segue essa sequência. Nesse primeiro momento, quando eu sentei, e a professora, eu queria muito poder saber quem foi essa primeira professora, mas eu não vou achar. Não sabe? Não sei, já até tentei procurar, mas enfim. Mas ela foi, assim, uma ferramenta ali, que foi falando algumas coisas, foi aterrando primeiro a parte física, que a gente faz esse aterramento da parte física, trabalhando as camadas do nosso corpo, né? Do corpo físico, do corpo sutil. E acalmando a respiração através do pranayama. Aí a gente entra numa questão mais biológica, ponto de vista fisiológico mesmo. Vai acalmando o sistema nervoso central. Quando você acalma o seu sistema nervoso, você consegue ter mais clareza mental, entender. Você sai daquela frequência, daquele looping de Matrix, né? Que era o que estava acontecendo. Que era o que estava acontecendo durante muito tempo. Falando de 2014, 2015, foi o estopim. Mas as coisas não acontecem assim. Não, vem vindo. Sim. E aí, gente, eu comecei a chorar muito. Lá na aula? Nesse início. Na hora da aula? Nossa, mas era aquelas lágrimas, assim, pesadas, sabe? Mas o que você sentiu, assim, eu senti reencontro, vou me emocionar. Eu senti reencontro. Eu senti que eu tava ali naquele automático de corpo físico, de acorda, trabalha, chega tarde, sai correndo no dia seguinte, e vai, e bate meta, e entrega, e sabe? E não olha para outras coisas, e tá desconectada do que realmente importa, não que a nossa sobrevivência não importe, óbvio que isso importa, mas só a parte material e todo o resto, né? Os elogios dentro da empresa, as promoções, e o ego, tudo isso. E pra Leonina, né? Foi um prato cheio para uma Leonina jovem, principalmente. Aí foi como se fosse um reencontro, como se
eu tivesse nesse looping no meu corpo físico e a minha mente estivesse só Deus sabe aonde. E aí, quando eu fui acalmando, quando eu fui aterrando, como se eu tivesse voltado para... Eu digo que o yoga é um caminho de volta para casa, né? Sabe? Que a vida te faz... ter até esse sentimento de ficar meio aérea mesmo, com tantas informações, tantos estímulos, tantas funções que a gente tem para fazer. E é o teu momento de se reconectar, de voltar mesmo e criar espaço para você continuar nessa rotina que a gente precisa ter mesmo. Não estou dizendo tanto que eu não fui morar no Tibete, nem nada disso. Eu continuo uma Tem pessoa... gente que até opta por isso, né? Para ir morar em algum lugar mais calmo, mais tranquilo. Pois é, mas eu vou chegar lá, porque às vezes, quando eu saí do mercado, eu tomei essa decisão temporária. Mas ele é muito do que está dentro. Porque você vê um monte de gente que vai morar em zona rural e tudo, e tá brigando com a galinha. É verdade. Não, aí é aquela coisa mais, como se diz, uma coisa meio fake, né? Que a pessoa estou morando aqui no meio rural, que não sei o quê, mas está lá brigando com a galinha. Então, é mais ou menos. É muito isso, sabe? De você... Aí eu comecei a ter acesso a ferramentas para me perceber, primeiro de tudo, que era o que eu estava precisando urgentemente naquele momento. Sim. Entender o que estava acontecendo, aceitar, né? Porque, como eu falei, nem uma pessoa muito próxima da minha família aceitou. Eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, você, fala sério. Aí ali, que foi depois da prática de yoga, eu falei assim, Lívia, é você com você mesmo. Porque se nem essa pessoa, que é a pessoa mais próxima da tua vida, da tua família, que me ama, que não falou isso por descaso. Eu tô entrando na menopausa, também entrei numa depressão, mas você é uma mulher tão forte. Sim. É porque eles veem a gente assim, né? Não sabe como é que tá por dentro, né? Mas eu não me ofendi, não, assim. Lógico, não chegou nem aos seus pés de burnout, nada disso. É só menopausa mesmo, que eu precisava repor algumas coisas. As oscilações hormonais, né? Mas ele falou isso, não me ofendi. Mas, assim, realmente, a gente tá sempre ali, forte, eu não fiquei trabalho, ofendida. Eu não fiquei ofendida. Eu percebi que ele tava no mesmo nível de ignorância que eu tava, há meses anteriores. Talvez você não tenha se sentido acolhida naquele momento. Eu não me senti acolhida. Mas eu não tenho mágoa e nem boto esse peso, tanto que eu nunca falei isso pra ele. Sim, talvez quando ele ver o podcast, ele vai saber que é ele. Vai se tocar. Mas... Primeiro que ele era mais jovem. E segundo, se eu que estava vivendo aquilo 24 horas por dia não tinha essa percepção, imagina uma pessoa que te vê uma vez por semana. Você é bem-sucedida. Como é que a pessoa vai pensar alguma coisa? Que você tava... Acha que tá tudo ganhando bem. prêmios. Você tava doente. Que você tava workaholic e aí ao ponto de ter um burnout. É porque acha que tá tudo bem. Exatamente. Não, ela tá bem. Tá sendo promovida, né? Tá ganhando bem. Tá gostando. Num bom casamento, porque ninguém sabe o que tá acontecendo, né? Só olha... É muito isso, né? As pessoas não sabem como é que tá a grama do vizinho, né? Exatamente. Quer a grama do vizinho, mas não sabe como é que tá. Exatamente. Aí foi isso, gente. A parte caótica mesmo, vem até aqui. Tá, mas vamos lá. Aí você saiu do spa e voltou pro caótico. Eu tinha uma característica... Você tinha que dar continuidade no seu trabalho. Não, total. Ainda fiquei muitos anos. Mas eu tinha uma característica de que eu não ficava muito tempo em nenhuma atividade extra... curricular, assim. Eu já fiz vôlei, já fiz isso, aí ficava 6 meses. Nunca fiquei, muito tempo em nenhuma atividade. Quando eu voltei do spa, eu me inscrevi direto no estúdio de yoga do lado da minha casa. Então foi aí que nasceu a sementinha, tava aí. Foi porque foi esse reencontro. O yoga foi essa ferramenta, sabe? Mas, na verdade, foi uma junção ali do poder do yoga com esse meu reencontro pessoal. Então, era muita coisa boa, assim, envolvida para eu não dar continuidade. Era uma sensação muito boa, sabe? E aí, eu nunca mais parei. Então, ali você já começa a observar. A gente se conhece, a gente fala assim, nunca fiquei fazendo nada direto. Isso daqui... Aí, eu só começava a me interessar por yoga. Começou a fazer sentido na sua vida. Começou a fazer sentido e outras coisas que eu fui perdendo interesse. Você pensava naquilo, assim, eu tenho que ir hoje fazer minha aula de yoga.
Era uma coisa que você colocou na sua rotina? Não, eu ficava ansiosa. Eu ficava animada. Para o momento. Eu falava assim, hoje eu vou... Aí, por exemplo, coisa de ficar até 8, 9, 10 horas da noite. Você falou, acabou isso. Acabou, porque... E as pessoas não acharam estranho, quem trabalhava com você, o que tá acontecendo com ela, que ela tá saindo mais cedo pra se cuidar, porque você não fazia isso, pelo que você me falou. Achavam estranho, e na linha do tempo eu fiquei cada vez mais um peixe fora d'água naquele cenário, naquele contexto. Tanto que, enfim, eu acabei saindo. Mas, por quê? No meio do caminho, eu fiz, ainda com praticante de yoga, eu fiz o meu MBA em RH. E aí, o que acontece? Ali também já é um sinal. Você sai um pouco do financeiro, do comercial, e já escolhe um MBA mais voltado para pessoas, mais para cuidado, mais para outro olhar. Aí você vai se auto-observando, você vai percebendo a mudança das suas escolhas, sabe? E aí, quando eu saí do meu último banco, eu fui trabalhar numa corretora, eu fui convidada para montar uma área de recrutamento e seleção, de expansão. E quando eu montei a área e tudo, eu pensei assim, talvez era um ambiente da agência. Talvez a agência que seja um ambiente muito complicado, porque muito cliente, confusão, assalto, enfim, aquela coisa toda. E talvez seja a área comercial. A gente se enganando, assim, né? Ainda não querendo acreditar no seu propósito. Ainda não querendo acreditar. Aí eu fui estendendo a corda, montei essa área de RH. E aí, o que aconteceu? Todas essas... esse meu olhar diferente, de não concordar com algumas coisas daquele contexto, não era compatível com a cultura do mercado que eu trabalhava, entendeu? E aí aquilo foi começando a fazer cada vez menos sentido. Mas, deixa eu voltar no meio do caminho. Fiz as minhas práticas de yoga, virei praticante, só me interessava... Se apaixonou. Por isso, fui percebendo que os documentários que eu via... É um universo, gente, que não é muito divulgado aqui no Ocidente. Mas você acha que, de alguma forma, você teve esse interesse pelo yoga... pelo momento que você estava passando por um momento de muita turbulência que você não estava enxergando. E na hora que você se encontrou ali naquele spa, e quando você voltou, você começou a fazer yoga, você começou a perceber que aquilo ali, de alguma forma, estava te fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa que você deveria ser realmente, não aquela pessoa que não enxergava, que estava fazendo tudo, igual você falou, né? Eu vou pro trabalho, fico no trabalho até mais tarde. Você acha que a yoga, ela veio uma maneira de te... A yoga, ela é uma filosofia de vida, né? Quando a gente fala de yoga aqui no Ocidente, a gente remete às posturas, né? Os asanas. Mas o yoga, ele tem 8 passos, de acordo com Patanjali, que é um grande mestre do yoga. E o asana é um desses 8 passos. Os outros 7 compõem essa filosofia de vida, como se fosse um guarda-chuva. Aí, os mais conhecidos aqui nossos, os pranayamas, exercícios de respiração é um dos passos, meditação é outro passo, os asanas são as posturas, são outros passos, e tem os yamas e os niyamas, que também fazem parte desses 8 passos, que são... vamos dizer assim, conceitos éticos, mas são situações que a gente deveria se auto-observar mais no dia a dia para poder ter uma vida mais plena e consciente. E aí, quando você pratica yoga, no meio da aula e tudo... Vocês já fizeram alguma aula de yoga? Não, eu não. Já. Eu não sei se foi o caso da tua professora, mas normalmente... Os professores, eles não falam só as posturas, eles vão trazendo alguns insights. E esses insights, eles não vêm da nossa cabeça, eles vêm dessa filosofia, que acaba depois virando da nossa cabeça porque tudo se mistura. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, é um processo, sabe? Porque, por exemplo, no meio disso a gente fala de ahimsa, que é a não violência. Ahimsa significa não violência. E aí, em primeiro lugar, a violência a você mesmo, a não violência a você mesmo. Então... a gente pode falar de não violência, por exemplo, de você respeitar alguns limites em relação a relações. A gente pode estar falando de relações familiares, até que são as mais críticas da gente impor limites. Ou no meu caso,
perceber que uma relação profissional, porque, por exemplo, aquilo tudo acontecia, mas por que em nenhum momento eu me impus? E falei, olha, eu sou uma boa profissional e eu não aceito que vocês fiquem me mudando o tempo inteiro, de não iam me mandar embora. Sabe assim, de você ir aceitando tudo, em vários âmbitos. Eu passei nisso também 10 anos. Assim. Em vários âmbitos da sua vida. Então, eu dei um exemplo aqui. Aí, a gente pode trazer também o exemplo de Ahimsa, que é a não violência e respeito a todos os tipos de vida. Aí você começa a ter uma conscientização maior, você não é obrigada a ser vegetariano ou ser vegano, mas a grande maioria dos yogis, das yoginis mesmo, são, porque a gente começa a ter um outro olhar e respeito a todos os tipos de vida. E aí, se a gente não quiser entrar muito nesse assunto de veganismo e vegetarianismo, que é um pouco polêmico, mas vamos falar do ponto de vista da nossa saúde. Hoje a indústria de carne, os industrializados e tudo, são produtos que não nos nutrem. E você é vegana? Sou vegetariana. Vegetariana, porque tem o vegan... O vegano ele não consome nada de origem animal. E o vegetariano, eu ainda consumo ovo. Peixe, não. Não, ainda consumo ovo. É engraçado, né? É realmente... Assim, eu tenho uma irmã que ela é cirurgiã dentista e ela, num burnout desse da vida, ela teve um dia que ela não enxergava. A minha filha estava com ela no consultório, ela falou, mãe, tô levando a tia Cris ali na emergência que ela não tá enxergando. Foi um burnout dela, enfim. Aí ela foi pra Chapada dos Veadeiros. Eu ia contar isso. Quando eu saí do mercado, eu fiquei 2, 3 meses. Não, ela foi pra lá, todo ano ela ia. E aí ela falou, escutei um chamado. Mas porque lá é algum lugar que seja... Lá é um lugar, geologicamente falando... Pra você se reconectar, muita energia. Muita energia, porque é baseado em cima de cristais, placas de cristais. Ela mora lá, comprou um terreno lá, tá montando coisas lá, enfim, tá com o Gente, eu tenho que ir pra lá então, pra ver se... Lá é diferente. E assim, faz yoga, faz reiki, aplica reiki, né? Ela tá, inclusive, vai dar aula, capacita pessoas, né? No reiki. Já foi vegana, hoje é vegetariana, enfim, né? É um processo, né? Todo mundo que se envolve, que conhece-se profundamente, ou que se apaixona por essa coisa de yoga, terapias, assim, é engraçado, né? Você sai muito do automático. Você fica muito consciente nas suas escolhas. Será que se eu for pra esse lado também vou embora? Vou largar tudo, marido? Vai pra Índia. Eu não larguei tudo. Eu continuo morando no Rio, dou minhas aulas aqui, trabalho com produto digital, tô aí na vida normal. Só que, por exemplo, como minha pizza de vez em quando, como um chocolate de vez em quando. Sim. Mas, assim, por exemplo, quando eu vou comer... Juro pra você, não é por questão de estética. É por uma questão assim, o que eu tô o meu corpo, o meu maior presente que Deus me deu. Eu acho o máximo Vamos ver se eu deixo uma sementinha aqui. Você é uma mulher linda, consciente, poderosa. Você vai ficar com qual frequência colocando venenos dentro do seu corpo? Descasque mais, desembrulhe menos. Descasque mais e desembrulhe menos. Entendeu? A gente sabe. O pior é que a gente sabe. A gente sabe, né? A gente fala, poxa, eu tô comendo isso aqui, né? Mas aí, quando aquilo entra num flow, você consome cada vez menos, porque aí começa a te fazer mal, porque teu corpo fica mais, sabe? Enfim. Mas, no meio do caminho, como que... Tudo por causa daquela pergunta, né? Como que isso foi mudando? Eu queria porque entender é muita coisa isso. envolvida. Você vê como uma transição aqui muito grande, se você for pensar. Financeira, né? Sim, exatamente. Tem que ter... É porque eu cheguei num ponto, gente, que, assim, qualquer coisa era melhor do que aquilo que eu tava vivendo, sabe? Mas tava doente mesmo, né? Mas aí depois é aquilo que a gente falou, nada é em vão. Tipo, desde que eu saí, eu já consegui construir algumas coisas. Eu tenho um retiro, que é um produto que já tem mais de anos e sempre tá lotado, tipo, é um produto mesmo, né? Falando assim do ponto de vista de marketing. Eu tenho minha plataforma, eu tenho as minhas alunas. Aí você vai vendo, tipo, como que eu construí isso em tão pouco tempo? Tem 3 anos só que eu saí. A bagagem do olhar comercial Gente, tem pouco tempo. E empreendedor
que você carrega. Mas eu tive que segurar um pouco, sabe, durante aí bastante tempo, até para investir nos meus novos negócios, recomeçar não é fácil, mas muito tranquila, muito consciente de que eu não sei o que eu vou fazer quando eu fizer a minha formação, mas eu só sei que desta forma eu não vou viver Aquela mais. vida eu não quero mais. Só que antes de eu sair e fazer minha formação de professora de yoga, ainda com o gancho da transformação, nas aulas de yoga, nesse universo, nos documentários, eu escutei falar sobre Ayurveda, medicina Ayurveda. Já ouvi falar. Que é o primeiro sistema de saúde do mundo. Qual é o nome daquela moça que tem mais foi de pra 5 Índia? mil anos. Eu fui assim que minha filha descobriu uma doença, a gente foi, por causa de também coisa de alimentação, a gente foi assistir uma palestra dessa moça, ela foi pra Índia, quase morreu na Índia, com aquela água ruim. Dela, como é que é? Eu sei que ela tem uma doença. Ela tem esclerose múltipla. Eu lembro. Ela é maravilhosa, assim, mas é muito radical, né? A gente não fez nem metade do que ela falou ali. Mas eu achei bem interessante. Meu primeiro contato com a Ayurveda também foi bem radical, só que algo que o yoga te ensina é você fazer o seu melhor dentro do que você pode naquele dia, com escolhas boas. Então, por exemplo, se eu não consigo achar o tempero XYZ que só tem lá na Índia ou numa casa lá no centro da cidade e eu não moro lá perto, você vai substituir. Eu vou substituir, mas por coisas mais naturais. Mas aí, ainda no mercado, quando tinha os desmaios e tudo, eu fui para vários hospitais diferentes e a única alternativa que os médicos me davam, vários diferentes, era tomar remédio de tarja preta. E aí eu não estou aqui para endemonizar os medicamentos, não é isso. Mas a minha experiência pessoal com pessoas da família e pessoas do mercado financeiro, o que eu, Lívia, presenciei eram situações bem complicadas. Situações assim, que eu percebia que o remédio ele não ia na raiz da questão, ele amenizava ali um paliativo. Né? E aí, a gente vivendo nessa sociedade do jeito que tá, as pessoas misturavam com bebida, porque bebida é extremamente incentivada na nossa sociedade. É uma droga, assim como cigarro. E é uma das piores substâncias, o álcool, que existe no planeta. Aí misturavam bebida com remédio. E eu vi uma situação assim de pessoas lúcidas, de pessoas produtivas, chegarem em pontos assim assustadoramente críticos. Eu falei, esse não vai ser o meu caminho. Essa lucidez eu tive. Como? Não me pergunte. Coisas mesmo de iluminação. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou, nunca tomei. Vou procurar outras alternativas. Não é possível que... A gente estava em 2015, né? Que em 2015, mais de 2000 anos depois... Não é possível que a única solução seja ficar tomando remédio de tarja preta todo dia. E eu também nunca tive nenhum exemplo de ninguém que tinha conseguido desmamar. Eu sei que existe. Mas eu, no meu ciclo, eu não vi ninguém desmamar. Então, eu fiquei com esse receio. Aí, eu achei a medicina Ayurveda, que faz parte desse universo do yoga, que é uma medicina muito integrativa. Ela enxerga o indivíduo de forma singular. Não necessariamente o meu tratamento da Ayurveda vai ser o seu e não vai ser o da Romina, porque nós somos pessoas... fisicamente, emocionalmente, espiritualmente completamente diferentes, então tem esse olhar mais individual e mais integrado. Por que você está sentindo dor de cabeça todo dia? Você quer tomar um remédio? Eu tomo. Não estou falando para não tomar, não estou polemizando nada em relação a isso, não. Mas é só a gente ampliar esse olhar. Por que você está tomando remédio para dor de cabeça todo dia? Você é uma mulher saudável, não é para você sentir dor de cabeça todo dia. Você tem que entender por que você está sentindo dor de cabeça. No meu caso... Porque eu não sei se eu já falei aqui, que a gente já falou tanto, mas por que eu dormia 2, 3 horas por noite durante 3 anos? Caramba, né? Dormia 2, 3 horas por noite durante 3 anos, uma garota de 30 anos de idade, 29, 30, dormir 3 horas por noite, isso não é normal. Aí eu tomo remédio para dormir, aí como é que eu vou resolver a origem da questão? Sabe, na minha cabecinha, essa conta não fechava. E aí, quando você tem um tratamento mais integrativo e de você organizar esses pilares de vida,
você consegue reorganizar. Não que um dia mais agitado, o outro você não possa ter uma noite de sono que não seja tão maravilhosa, mas você se reorganizar de forma sustentável. E aí foi isso. Aí eu estava no mercado ainda, fiz a minha formação de terapia ayurvédica, que me ajudou muito nessa conscientização, né? Ainda naquela pergunta da transformação. Então, a conscientização alimentar e de pilares de vida é algo que te deixa muito aterrado, muito nutrido fisiologicamente, porque a gente tem um hábito de separar a mente do corpo, como se fosse algo que possível, né, você desconectar. Em relação à conscientização alimentar, como que um corpo inflamado... Vou dar um exemplo aqui que todo mundo sabe. Eu também como meu chocolate às vezes, mas tem alguns alimentos que inflamam no mesmo. 95,5. Como que um corpo completamente inflamado, uma pessoa que come açúcar várias vezes por dia, todos os dias da vida, como que um corpo completamente inflamado vai ter uma mente saudável? Sendo que a nossa mente não é uma entidade... fora do nosso corpo. Também tem o corpo espiritual, o corpo sutil. Mas como? Como? Você entende? Então, esse nível de integração, de associação, vai te deixando uma pessoa mais consciente, com mais clareza mental, falando do ponto de vista ainda biológico mesmo, fisiológico. E aí foi isso. Aí na Ayurveda tem a parte de alimentação, tem a parte de oleação, porque a nossa pele também recebe os nutrientes dos óleos. Tem meditação. Dos óleos, tem a meditação. Nossa moça acordava acho que 4h30 da manhã, 5 horas. Aí ela meditava, aí ela colocava também um saco, botava óleo, né? E colocava um saco pra ficar quente. Tem que ser óleo quentinho. Aí eu olhava só pro Matheus assim, vamos fazer isso? Tipo, aí falou tem muitos temperos também, muita coisa. As masalas. E um dos pilares da Ayurveda também é a qualidade do sono e qualidade sexual. Independente de troca com outra pessoa. A sua energia sexual. Energia de ativação, de criatividade, de vitalidade. E aí, em relação ao pilar do sono, eu comecei a me identificar, porque eu não dormia. Nossa, eu durmo tão bem, gente. Ai, benza a Deus. É engraçado. Eu sempre falei isso às pessoas, porque todo mundo que eu converso, ninguém dorme. Você dorme bem também, né, Lu? Você falou. Benza a Deus, porque é um grande mal, assim, da nossa era, né? Sim. E aí pode provocar várias doenças, né? Pode. Meu marido dorme pouco. Hoje, 3h30 da manhã, ele levantou. O Alzheimer, a demência, você não dormir bem pode ocasionar. Porque à noite você se regenera. E aí foi isso. Aí eu comecei a ficar completamente desconectada lá daquele universo. Pedi um ano sabático em 2021, início de 2021. Pedi um ano sabático. Aí eu fui pra Chapada. Aí fiquei 3 meses lá. No dia que eu pedi o meu ano sabático, eu saí pra jantar com o meu CEO, pra gente conversar fora daquele ambiente, 6 horas da noite. 9 horas da noite eu conheci meu marido. No mesmo dia, pai do Pedro. Olha que legal. Tá vendo? No mesmo dia. Aí ele falou assim, você tá de ano sabático? Tem um amigo meu que mora lá na Chapada. Quer passar um tempo lá? Aí ele trabalha com internet e tal, ele tinha essa disponibilidade. Falei, quero. E sinceramente, eu pedi o ano sabático e, gente, é muito engraçado, né? Como as coisas estão na nossa cara e a gente não percebe. E eu, que só me interessava por yoga, que só via documentário de yoga, que só gostava de praticar yoga. Yoga que eu digo, esse universo. Aí fiz a formação em reiki, sou terapeuta, sou reikiana também. Tipo, só me sentia bem, verdadeiramente, apesar que eu era baladeira, que eu sou super sociável, era algo alegre e eufórico, que é muito diferente, euforia, muito diferente de uma felicidade mais pacífica, assim, mais essencial, que te toque. Entende o que eu tô querendo dizer? Que é importante também essa energia yang de expansão e tal, mas o tempo inteiro você tá nesse looping alto aqui, acontece o que aconteceu. E aí eu fui pra lá sem saber o que ia fazer. Tipo, não estava claro pra mim ainda. Não sabia o que era Chapada? Não estava claro. E aí lá na Chapada eu
todo dia de manhã eu praticava, me conectei com a natureza, tipo, voltei bem. Assim, aí o meu CEO me mandou uma mensagem, tipo, 2, 3 meses depois, falou, tá bom, né, de meditar, já tá ótimo. Eu falei, até 1 ano, não falei 1 ano. Aí ainda assim, eu fui lá no centro da cidade, almocei com ele, negociei a minha volta. Falei, de repente, eu só tava precisando... 3 meses. De 3 meses umas tá férias, tudo bem. ia resolver e tudo. Só que eu cheguei da Chapada, tipo, na quarta, eu fui almoçar com ele na sexta. E esse dia o centro da cidade estava especialmente caótico. Negociei a minha volta, tipo, tava tudo certo. Legal, vamos voltar. Quando eu voltei para casa de metrô, as pessoas derrubando as coisas em cima de mim, o metrô tava caótico. Eu não sei se a minha mente estava muito leve, não quero mais essa vida. muito luz, muito... Foi um choque, né? muito assim. Eu na paz, lá 3 meses. Aí eu cheguei em casa, mandei uma mensagem para ele, falei, não vou voltar. Você é doida, ficamos 1 hora aqui conversando, decidindo a sua volta. Falei, pode me tirar do contrato. Nessa época eu já era até sócia deles lá. Eu falei, pode me tirar do contrato. Recebi prêmio da melhor head do ano, dessa corretora, que é a maior corretora de valores do Brasil. E não fazia sentido, não foi nem buscar o prêmio. E aí eu falei, cara, Lívia, o que você tá fazendo, sabe? Tipo, larga esse osso. É porque é muito investimento de tempo, de energia, de dinheiro. Você já tem um status, já tem uma remuneração. Mas assim... vai largar tudo. Exatamente. Eu falei, cara, você já tá arrastando esse osso. Era 2021 desde 2015. Estava decidida já. A verdade é essa, não? Você acha que você já... ficou com medo? Exatamente, assim. Nesse estopim, não. Porque a minha saída quando eu pedi o ano sabático, foi difícil. A gente estava tendo algumas questões, assim, justamente por eu estar completamente desvinculada, desassociada daquele ambiente. E o meu CEO é uma pessoa muito querida. Ele foi estagiário comigo no banco, no Citibank, há 20 anos atrás. Gente. Exatamente. E aí já estava começando a interferir, assim, a nossa relação. A gente não chegou a brigar, não. Tanto que depois, quando eu saí da empresa, eu fui no aniversário de 40 anos dele. Ele é maravilhoso. A gente se adora. Se bem que você não deu tanto medo que você era nova, né? E não tinha filhos, né? Porque exatamente. Quando você tem filhos, você marido, pensa, aluguel... você fala... Cara, eu aturei muita coisa. Eu falava sobre isso com as minhas amigas. Eu falava, eu acho que se eu tivesse um filho, eu não teria feito isso. Mas no final já estava muito desgastante. E aí eu falava... Mas a minha irmã fez, ela tem um filho. Não, talvez eu fizesse, não sei. Mas a minha cabeça na época eu pensava isso. Eu falei, eu acho que sem filho... Se der algum problema, sou eu comigo mesmo. Eu seguro minhas situações. E aí foi isso. Aí eu voltei da Chapada. Aí me inscrevi na minha formação de professora de yoga, que foi depois de Ayurveda. De Ayurveda eu estava no mercado ainda. E a formação do professor de yoga, assim, se você for para uma boa escola, que você se conecte, tudo... ela é mais do que uma formação profissional. Porque se você for parar para ver, a minha formação enquanto professora, ela não foi em 2021, ela foi em 2015. Desde que eu comecei para todos os retiros do mundo, todos os workshops, todas as práticas. Né, toda a bagagem. Exatamente, você já tinha um conhecimento. A gente viajava, as amigas, vamos fazer uma aula, puxa aí a aula, Lívia e tal. Mas, assim, é aquela transformação, aquela pausa, assim, aquele mergulho profundo, assim, nas suas questões, porque a gente transborda o que a gente tem dentro, né? Então, assim, você trabalhar com cura, você trabalhar a profissão de professora, assim, eu sempre achei bonito, mas eu nunca tinha dimensão do quão bonito é até virar professora e ver a transformação da vida das pessoas, assim, sabe? Que eu tenho muita clareza que eu sou um instrumento como aquela professora foi um instrumento na minha vida. Eu tenho essa clareza, não tenho mais a minha vaidade exacerbada de leonina, tenho alguma, né, que é saudável, mas assim, eu não acho que é a Lívia, a verdade, a luz que transformou a vida de X, Y, Z, de todos os depoimentos que eu já recebi nesses anos, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que sou eu enquanto ferramenta de uma filosofia que é muito poderosa e muito completa. Até me emociono. Mas é muito lindo mesmo. É muito lindo, é muito lindo. Eu não tenho nem ideia. A profissão... Não tenho nem ideia. Do que? A gente tem que marcar. Toda de yoga não é só, quer dizer, porque ela tá falando, eu tenho...
Eu tenho ideia do que é yoga, já vi vários vídeos, já fui num lugar, num estúdio que tinha, enfim, mas assim, eu não tenho ideia do quão profundo isso é, né? É muito profundo. Porque não é só yoga, como ela falou, não é só yoga. É o seu momento. É o seu momento de se regenerar, de se reconectar. E voltando àquela primeira pergunta, voltando não, que eu falei para você que eu ia fazer em algum momento, quem procura yoga? Quem são as pessoas? Homens, mulheres, pessoas que têm... alguma ansiedade, alguma síndrome de pânico. Falta de sono. Quer se reencontrar na vida. Eu acredito que todas as pessoas precisam fazer yoga. Tá. Todas as pessoas precisam fazer terapia. Exatamente, como todas as pessoas precisam fazer terapia. Eu também fiz muita terapia. A gente não falou porque não é o assunto principal do nosso podcast, mas a terapia também me complementou muito. Mas algumas pessoas ainda não sabem disso, que precisam. Umas já sabem e praticam, outras já sabem e postergam, e outras ainda nem sabem. Eu estou no meio dessas duas. Acho que tem esses 3 tipos de pessoas, assim. Que é uma preciosidade da humanidade por ser essa questão tão completa. Então, assim, dentro desse grupo de pessoas, tem o caso da Lívia, que caiu de paraquedas, praticou. Por isso que algumas pessoas falam assim, Lívia, vou assistir uma aula sua. Eu falo, não vai assistir. O yoga você tem que sentir. Assistir uma aula de yoga deve ser muito chato, gente. Verdade. Né? Yoga você tem que sentir, sabe? Então, tem a pessoa que não sabe cair de paraquedas, Deus te colocou lá e você sente, percebe que aquilo te faz bem e meio que ainda sem saber como e por que você está entrando naquele universo, que foi o meu caso. Tem as pessoas que já ouviram falar, hoje em dia é mais explorado esse assunto de saúde mental e tudo, que de alguma forma o yoga vai ajudar. No meu retiro, na minha plataforma, eu tenho vários alunos que vieram por recomendação psiquiátrica, que eu já acredito que isso seja um avanço, assim, lindo da medicina tradicional, de reconhecer uma outra alternativa. É um gesto até de humildade, né? Porque antes, muito antigamente, a medicina moderna ela tinha um patamar, assim, né? O médico falou, isso, é tudo, como se fosse uma verdade absoluta, enquanto as verdades coexistem e se complementam, né? E as pessoas que vêm por recomendação, por estresse, pelo meu caso, crise de pânico, burnout, tudo, para desacelerar. E pessoas que querem fazer uma prática física que vai te promover um relaxamento. No meu caso, assim, eu tive milhares de benefícios, salvou minha vida em todos os sentidos. Sim. Mas o mais extremo, que me prejudicava muito, era a questão da insônia. Que você falou, você ia falar sobre isso, é importante falar, né? Porque a maioria da população tem, né? Tem. A maior parte da população tem isso. Nos retiros que eu ia, eu já tinha tido contato com uma técnica chamada Yoga Nidra. Só que aquela coisa, é muita informação nova. Eu percebia que aquilo me fazia bem, mas para mim estava num mix daquele universo gigante do yoga. Quando eu fiz a formação e detalhei melhor ali cada modalidade de yoga, cada vertente, cada ferramenta, eu fiquei doida com Yoga Nidra. Você fica doida. Você se encontrou lá. Não, eu fiquei doida. Eu fiquei doida porque hoje em dia a gente vive em estado de luta ou fuga. Já ouviram falar sobre isso? Já. Existe uma questão um pouco ancestral, não muito distante, que é a questão do êxodo rural. Tipo, há muito pouco tempo o nosso DNA, nossa memória de DNA, vive nessa realidade de cidade grande e há menos tempo ainda com tantos estímulos tecnológicos. Nós somos de uma geração que a gente tinha orelhão na rua, que a gente não tinha celular, que a gente não tinha internet. Nós somos a única espécie que vai viver essa... Era na fila da ficha, né, gente? Que vai viver essa transição. Porque o meu filho não vai saber o que é isso. Tem um museu do telefone ali. É pra eu mostrar pra ele. Muito legal. Você já foi lá? Não, mas eu vou fazer. Eu já levei o Bruno e a Clara lá. Eu vou fazer questão de ir. É muito legal. Mas assim... Nós somos privilegiados no sentido de espectadores, de experienciar essa experiência incrível de viver várias eras
numa vida, mas isso é muito complexo para nossa mente acompanhar. É muita informação. É muita informação. O cérebro humano não estava preparado para isso. Não. E aí, falando do lance do êxodo, da gente sair da zona rural, vir para as cidades, e essa quantidade de estímulos, o nosso corpo vive em estado de luta ou fuga. A maioria dos seres humanos vive assim. E o Nidra, a técnica de Yoga Nidra, ela vai te promovendo para um relaxamento profundo, vai te levando nessa desaceleração de ondas cerebrais, que eu brinco, assim, não necessariamente você vai dormir, a maioria dos casos nem é recomendado que você durma para que você esteja presente na prática. Mas se dormir também é o que mais as pessoas estão precisando, não tem problema. Mas que vai te permitir... Sabe quando você era bebê e você estava no meio do Réveillon, os fogos explodindo e você num sono profundo? A gente não sabe mais o que é isso em geral. Em geral, falando, assim, eu sei que tem casos específicos de pessoas que dormem bem, mas a grande maioria da população não dorme bem nem na própria cama. Meu sono tá meio leve mesmo. Meu marido levanta da cama, eu falei pra ele hoje, cara, você acaba com o meu sono. Porque eu sinto que ele levantou da cama. Eu também, se mexer, tipo, sair, vai no banheiro. Mas se ele sair da cama, eu escuto, entendeu? Eu sinto, aí eu olho no relógio 3h30. Aí daqui a pouco eu olho de novo o olho 4 horas. Ou seja, eu não vou dormir mais. Você se desligou, talvez, né? Tipo, você não deu aquela... E é nesse sono profundo que a gente faz a nossa regeneração de sinapses, a nossa regeneração celular. Ele falou, o que eu faço então se acordar? Eu falei, sei lá, fica torrando aí na cama, não levanta. Entra numa aula de Yoga Nidra. Que tá gravada. Eu faço isso direto. Mesmo eu sendo praticante, mesmo eu trabalhando com isso, obviamente eu também tenho as minhas questões pessoais, que graças a Deus hoje em dia é muito pontual, não é igual antigamente que era todo dia, mas acontece. Yoga Nidra... Nidra significa... Yoga Nidra significa o sono do yogi. Nidra significa sono. Tá. E você faz também hipnose? Não. São técnicas diferentes. Você não faz? Não, porque minha irmã agora também fez esse curso. Ela é terapeuta. Sua irmã vai vir aí, né? Vem de aí, Não, pode ser que um dia eu faça. Já vou ter contado a vida dela toda aqui. Pode ser que um dia eu faça. Mas como é relativamente recente essa minha transição, e eu ainda tenho muitos amigos do mercado financeiro, do mercado corporativo e tudo, eu percebo, até os participantes do meu retiro, eu percebo que o público é diferente do que o público, por exemplo, do meu mestre. O meu mestre é um guruzão maravilhoso, vocês têm que conhecer ele. Foi onde eu conheci a nossa amiga em comum, que o público dele já são pessoas assim que já estão mais imersas nesse universo, e aí de repente algumas pessoas mais céticas do meu antigo, da minha vida passada, recente, vá num encontro desse, de repente um pouco mais de terapias ou de rituais mais profundos, de repente a pessoa pode estranhar. Eu, com a minha linguagem de uma vida passada recente, eu percebo que essa é a minha missão, sabe? Eu vejo isso, eu pergunto às vezes quando os participantes vão do retiro pela internet, eu falo, mas por que você veio no meu retiro, não foi no do fulano? Pra saber, né, o que tá legal. Itaipava. Ai, que delícia. Aí elas falam, porque eu vi que você foi do mercado financeiro, eu vim sozinha, de repente eu queria entender essa sua transição, de repente a nossa comunicação seria a próxima. Sim. Então, por exemplo, você me perguntou se eu faço hipnose e tudo, eu não fiz a formação, não trabalho com isso, porque hoje, apesar de ser maravilhoso, tá? Mas é uma decisão pessoal, eu percebo que tem muito mato alto para cortar, como a gente falava na vida passada. Tem muito mato alto para cortar em relação a essas informações das pessoas que não têm a menor ideia, como eu, há um tempo atrás, não tinha a menor ideia, que existem outras alternativas do que um remédio de tarja preta, que nada contra se for, enfim, recomendado pelo seu médico. Mas, assim, existem outras alternativas reconhecidas pela ciência. Os psiquiatras estão indicando os alunos a praticarem Yoga Nidra. Para você... A gente... Lembra da bolinha pretinha e branquinha? Energia Yin e Yang? Sim. A energia Yang é a energia de expansão. Essa energia de expansão ela é estimulada o tempo inteiro. Aqui na nossa troca, a gente está estimulando
a nossa energia de expansão. A gente está trocando, está falando. Quando a gente vai fazer uma musculação, uma academia, no trabalho, ativação, vida social e tudo. Só que a gente também tem essa energia yang. E como que a gente sai dessas ondas cerebrais, como que a gente sai dessa vibração e vem para essa daqui? Se você estiver já num nível de consciência e de praticante muito avançado, você faz uma respiração e você entra ali sozinho. Mas a grande maioria das pessoas precisam dessa guiança, sabe? Dessa guiança. Então, o Yoga Nidra é isso, é você ficar deitadinho. É o quê? Alguém falando? A gente coloca o aluno deitado, em posição de Shavasana, que é aquela posição de relaxamento, barriga para cima. É importante que ele esteja imóvel, mas a gente vai preparando o corpo, fazendo alguns ajustes e tudo, preparando para ele se acomodar de uma forma que ele consiga manter a imobilidade dele na medida do possível. Na medida do possível. Mas a gente tem alguns ajustes físicos que ajudam. Coisas que a gente no dia a dia não se atenta, mas a gente, com o nosso olhar do yoga, a gente consegue amenizar esses incômodos físicos. E aí a gente faz um raio-x corporal, que o aluno fica com o olho fechadinho, a gente faz alguns exercícios de respiração para ir desacelerando. Aí eu vou pedindo para ele relaxar cada ponto do corpo. Tem gente que no terceiro dedinho do pé já tá dormindo. Meu Deus. Gente, eu fui na PRF tem 2 semanas, Polícia Rodoviária Federal. Sério? Olha que incrível, a Polícia Rodoviária Federal brasileira incluiu o Yoga Nidra na semana de saúde deles. Um monte de policial fortão, com cara de brabo. E eu lá. Depois eu mostro pra vocês o vídeo quando acabar. Relaxa o dedinho do pé direito. Agora a mãozinha direita. O olhinho. Aí daqui a pouco já tá mais pra lá do que pra cá. A gente trabalha com visualizações na técnica, trabalha com sentidos opostos. A parte dos sentidos opostos é importantíssima para você fazer reprogramação mental, que é uma técnica de reprogramação mental também. Porque quando você faz sentidos opostos, o teu corpo percebe, tá muito frio, mas daqui a pouco eu te trago uma sensação de calor. Isso não é permanente, tava frio, mas tá calor. Eu tô com medo, eu te trago uma situação de medo, mas depois eu te trago uma situação de conforto, de segurança, de tranquilidade. Quando você vai trabalhando essa reprogramação mental, dificilmente você se desespera e se apega a situações desafiadoras. Tá acontecendo algo muito sério na sua vida, mas você respira. Teu cérebro tá reprogramado para entender que aquilo não é permanente. Igual a situação que a gente estava conversando antes de começar a gravar, da situação familiar, de meu Deus, um drama por causa de uma situação específica. O pessoal fica brincando, nossa, ele virou Buda, porque o mundo tá caindo, ela tá... Não é, eu sinto. Mas enquanto eu estiver viva com saúde, eu sei que tudo... tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E isso não é porque eu fui meditar na Chapada, foi também, mas porque eu sou uma praticante, além de ser uma condutora, eu sou uma praticante de yoga, especificamente de Yoga Nidra, e o meu cérebro, ele já entrou nessa vibração. Eu sempre falo que tudo que é bom acaba, pro que é ruim acabar também. Também. Nada é permanente. Às vezes eu nunca pratiquei yoga, nunca fui a retiro, nada disso. Mas, às vezes, eu tô numa situação de desespero, para mim, né? Pode ser que não seja para outra pessoa. Mas aí eu respiro, sabe? Dou uma respirada. Cara, isso vai passar. Calma, vamos resolver. Vamos botar prioridades, né? Para poder resolver aqui, resolver ali. E o teu respirar é instintivo, né? Não é porque você tinha a consciência É uma coisa meio da reestruturação do sistema nervoso central. Porque ele faz. Ele traz o alívio emocional, mas ele traz o acerto fisiológico, né? Do sistema nervoso. Eu quero só 2 perguntas agora para você. Quem é que procura para fazer retiro? São as pessoas que já vão a retiro mesmo? É uma curiosidade mesmo. São aquelas pessoas... Porque assim, eu sou acelerada. Não mais que meu marido. Mas eu sou. Eu não tenho paciência de ver televisão, sabe aquela coisa séria? Até tinha um tempo atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais saco de ver série, televisão, não sei o quê. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Não consigo relaxar, sabe, assim, 100%. Talvez porque eu também fico no celular, na tela. Muito estímulo.
Mas assim, eu não tenho a menor paciência para ir procurar, vou procurar um retiro. Talvez seja a imagem, assim, do que o nome retiro transmite para as pessoas. Exatamente. E também tem vários perfis. Como eu estava comentando, por exemplo, eu tenho vários amigos, né, nesse universo, e cada um tem um projeto com um perfil diferente que se encaixa para o momento de vida de cada pessoa. De repente, se você for num retiro de pessoas que já estão nesse universo há muito tempo, com uma programação já de um pessoal que já está acostumado a fazer aquilo. Está acostumado, já passou por outras etapas, outros processos, de repente pode ser que não funcione para você. Então, não estou dizendo que o meu é melhor nem pior, são perfis. Quando eu percebi, isso hoje, né, gente, no momento que eu estou hoje, daqui a 10 anos, a gente não sabe o que vai fazer sentido para minha condição profissional. Mas hoje, nessa transição recente, eu percebi que tem muitas pessoas como você que tem uma curiosidade, mas que imagina, Jesus, eu não vou ficar 4 dias fazendo isso, eu vou sair correndo desse lugar. Eu tenho uma participante maravilhosa, que ela vai se identificar, que ela falou que quando ela chegou no retiro de Réveillon, a primeira coisa que ela fez foi ver onde era a rota de fuga. Primeiro que ela não é vegetariana, a gente só serve comida vegetariana no retiro, que é maravilhosa. Tranquilo pra mim. Todo mundo sai pedindo lá das nossas parceiras lá do buffet. Vegetariana, tudo bem. Vegano é que talvez me incomodasse um pouco. Mas quem sabe fazer uma boa comida vegana também. Dá bom. Tem isso. Mas, por exemplo, eu percebi muito isso. Tipo, eu até tenho uma curiosidade, mas será? E tudo. Então, a gente desenvolveu esse projeto, que é um projeto muito leve. O nome do retiro chama Equilíbrio em Movimento. Então, assim, é movimento. Você encontrar o equilíbrio em movimento para pessoas como o seu perfil. Também, eu sou igual a Lu, assim, também, bem Só que aí, no meio do caminho, o que a gente faz? Assim, nós, professores, a gente dá o que o aluno quer, tipo, como uma cenourinha pro coelhinho, entendeu? E depois a gente dá o que ele precisa e nem sabe. E aí eu falo isso por experiência própria, porque eu precisava de muitas coisas e não sabia. Sim. Sabe? Então, talvez, eu não tô aqui apontando o dedo, dizendo o que você precisa e não sabe. Isso daí você que vai descobrir. Não, mas eu acho que precisa, não mas eu posso te trazer ferramentas que você vai identificar. Isso faz sentido para mim, isso não faz. Então, por exemplo, lá no retiro, a primeira coisa que eu faço quando o pessoal chega de tardinha, assim, no check-in, é uma aula de Yin Yoga, que é uma aula mais relaxante, de postura, de alongamento. Mas como é que tira as coisas da cabeça? Tem que ter barra de acesso lá. Não, antes. A gente leva. A Tati tem que estar lá entendeu? Para tirar tudo. Porque, gente, então, olha, tô fazendo yoga, escutando alguma coisa, que eu já escutei, óbvio. Mas eu tô... Lu, isso depende muito, assim, da condução do professor. Se você pegar seu carro para ir para um retiro, você vai pelo menos estar aberta. Sim. Você não vai chegar lá e falar assim, não vou ouvir o que ele vai estar falando. Você vai falar para você mesmo, eu imagino. Luciana, você veio para cá, agora você se entregue na experiência. E a gente tem... Já tá lá, né? A gente tem toda uma técnica, toda uma condução, para que seja prazeroso. Eu tenho curiosidade, sim. Eu, Lívia, assim, e também não criticando de verdade, porque eu acho que tudo faz sentido para cada perfil, é só a gente fazer esse match, né? Eu não assusto os meus alunos, principalmente que eu sou professora de retiro e sou professora da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, dou aula gratuita para pessoas que passam na rua. Às vezes eu pego a pessoa pela mão, falo, vem praticar. Então eu sou uma porta de entrada, sou uma ferramenta como porta de entrada de apresentação do yoga. Então eu não vou fazer uma prática que te assuste, que você saia correndo, nunca mais queira me ver, muito menos ver o yoga. Porque a primeira experiência... A gente faz algo prazeroso. Então eu faço o Yin Yoga e seguido do Yoga Nidra. Aí quando acaba o Yin Yoga e o Yoga Nidra, eu já falo pra gente fazer Mauna. Mauna é a prática do silêncio no yoga. Por quê? Porque já tá de noite. Difícil, pra gente, o silêncio. Não, mas já tá de noite, o pessoal já chegou cansado, já fez a prática relaxante, pra você poder experienciar e ver como vai ser a sua noite de sono. O Alex não retiro dele, será que ele vai?
Vai. Aí o que eu faço? Foi uma calminha, né? Aí no dia seguinte eu já boto logo um acro yoga. Sabe o que é o acro yoga? Não. Aquela que você faz as posturas, seu marido te segura. Você acha que você nunca vai fazer, mas o negócio é tão perfeito que todo mundo faz, desde crianças de 12 anos até senhoras assim, de 80 e poucos anos que já foram. Aí você voa, tira umas fotos lindas. É uma outra modalidade de yoga. Você vai voar, tá, Lu? Fica lindo. Aí é dinâmico. Aí à noite já faz uma prática mais restaurativa. Aí no dia seguinte a gente faz o Move Fight Yoga, que meu marido, ele é condutor de artes marciais, faixa preta. E a gente uniu uma prática que a gente desenvolveu isso instintivamente. Ele me treinava nas artes marciais e depois a gente sentia a necessidade de trazer o alongamento. Artes marciais Yang e o yoga trazendo mais essa energia Yin, de desacelerar e de alongar no final da prática. A gente desenvolveu ai meu Deus, um método, a gente desenvolveu um método de trazer essa energia Yang com as artes marciais e Yin nessa 1 hora de prática. O pessoal adora. Ai, o pessoal adora. Artes marciais e tal. Mas aí a gente vai mesclando para até uma noite do retiro a gente deixa levar um vinhozinho. É bom saber que tem vários tipos de retiro, né? Pensei que foi só aquela coisa ali, mas tem para iniciante, né, no caso. Bom saber. No caso, eu acredito que... Eu fui muito questionada sobre isso no meu universo. Tipo, você vai fazer um retiro, vai deixar o pessoal levar vinho? Se você sabe que nem você bebe, eu não bebo mais. Mas eu falei, gente... Você acha que a pessoa... Você acha que ainda mais Itaipava? Você acha que a pessoa vai passar aqui... 4 dias, se a pessoa bebe, a pessoa nunca mais vai beber. A minha proposta é mostrar que você pode continuar tomando seu vinhozinho com moderação, que a gente pede para levar no máximo um vinhozinho, não mais do que isso. Dormir cedo, acordar, ir para a cachoeira, fazer uma atividade física, tá conectado. Tô gostando. Vivendo nessa dualidade que a gente vive em harmonia. Eu não preciso só comer porcaria, só ingerir bebida alcoólica em detrimento de estar com a natureza, em detrimento de estar me nutrindo. Eu posso ir buscando um equilíbrio de algo que é importante para a minha nutrição enquanto corpo físico, que vai reverberar para o meu corpo sutil, para o meu estado emocional e espiritual e mental. E eu posso estar vivendo aqui nessa experiência humana, com tudo que ela tem direito também, com os prazeres dela e tudo de forma equilibrada. Tudo é equilíbrio, né? Exatamente. Só que a gente só consegue trazer essa vida mais equilibrada se a gente estiver de corpo presente. Se a gente estiver com o nosso estado de presença. E o yoga, enquanto eu faço assim, que é tipo um guarda-chuva, né? O yoga e as suas ferramentas e as suas modalidades, ele tá aqui para te ajudar a fazer esse caminho de volta para casa todos os dias. Porque todos os dias a vida te desafia. Entendeu? E aí você vai entrando nessa plenitude mesmo, nessa consciência. Mas todo mundo que vem aqui, eu falo, eu vou experimentar. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se eu... Mas eu acho que tem que tentar, né? A gente tem que abrir um pouquinho para isso também, porque é muito isso. A gente pensa, mas como é que vai ser? Será que eu vou conseguir ficar lá 3 dias? Eu acho que no primeiro dia já vai me dar uma... Eu também. Eu e você, a gente é meio... se eu fosse equilibrada? Energia caótica. Mas aí também tem as modalidades. Por exemplo, no Yin Yoga, que é uma prática mais de alongamento, mais restaurativa, nem tem postura de equilíbrio. É muito de você encontrar o que ressoa com você, né? Então vamos para a última pergunta agora para finalizar. O papo tá muito bom, mas tá na hora de acabar para depois voltar novamente, né? Depois vem com o Pedro, que é Pedro, né? Vem, com o Pedro no com colo. certeza. A última pergunta é: que mulher que te inspira? Que mulher que me inspira? Gente, isso daí foi pegadinha, vocês não avisaram antes. Então você pensa, ela faz a pergunta de novo. Normalmente as pessoas falam a avó, a mãe, a tia, a prima, a irmã. A atriz, não sei o que lá. Atriz, tem gente que fala de mulheres. Não sei, se sua mãe é viva?
Mas eu não tenho uma relação muito boa com a então minha mãe. não te inspira. Não dá pra inspirar. Não me inspira. Engraçado você... De uma certa forma, ela me inspira, assim, em alguns âmbitos, assim. Ser igual a ela. Também, tem esses dois lados. Ai, meu Deus. Não, alguma... Você tem é mestre, né? Que você tem, é homem, né? Cara, o Tantra Yoga... ele respeita, né, todas as divindades e tudo, e a gente até traz muito isso nas nossas aulas, mas a gente diz que o nosso mestre é o nosso coração, que, tipo assim, que ninguém pode te guiar. Claro, eu sou devota de Jesus Cristo, fui criada na igreja católica, isso daí não sai de dentro da gente, mas o teu guru é o teu coração. Ninguém tem capacidade de te guiar. Claro que a gente tem boas referências, mas ninguém tem a capacidade de te dizer o que fazer ou tomar decisão por você. Por isso a importância do teu estado de presença, sabe? É muito assunto. Aí tem a glândula pineal, que é a nossa glândula responsável pela nossa intuição, que ela é atrofiada desde que a gente nasce, falando fisicamente mesmo. Mas eu acho que eu posso falar que eu não tenho nenhuma específica, mas que eu me inspiro em todas as mulheres que são... E isso é uma verdade minha mesmo. Quando eu chego aqui, olho vocês, olho a Tati, olho... Eu me inspiro em mulheres reais. Isso. Então tá, fala de novo. Isso. Pra perguntar de novo? Tá gravando? Tá, mas ficou tão legal. Ficou assim mesmo. Acho que ficou bem... Ficou natural. Bem natural, assim. Eu acho também que mulheres empreendedoras, mulheres que botam a cara ali. Muito também. Mulheres que mudam de profissão com os 40 anos, né? E que recomeçam tudo. Mulheres que perdem tudo, que vão à falência, né? Vi outro dia aqui uma amiga nossa que perdeu tudo. Ela era milionária. Ela perdeu tudo. Então, começou do zero. Então, assim, realmente, você tem razão. E mulheres que curtem uma pela outra, que torcem uma pela outra, que vibram, que se ajudam, sabe? Isso é inspirador, né? Quando é inspirador. Que reconhecem, sabe? Que tem essa humildade, essa empatia. Que te apoiam, que te apoia, que você sente na energia que tá te transmitindo força, essa palavra nova que inventaram, essa sororidade. É tão bom pra gente estar aqui fazendo um evento, aí chega 2, 3 amigas. Trouxe. É uma delícia. Não compram nada, né? Mas vem. Mas vem a gente apoiar, conhecer, que lugar bacana, que legal que você tá fazendo isso. Né? Isso me inspira muito. Isso me inspira muito. Um beijo, minhas amigas, que sempre vêm aqui. Beijos, amigas. Obrigada, Lívia, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Me senti super em casa. Foi ótimo mesmo. E aí, Lu, vamos mandar essa galera aí se inscrever no nosso canal? Se inscrevam no canal, não adianta só assistir, não custa nada. Rapidinho, dá um cliquezinho ali. Curta. E segue a gente lá no @essapod_. E aqui, nesse mesmo estúdio, atrás da cortina preta ali, nós temos uma loja de multimarcas. Multimarcas, nós temos a Romina Acessórios, Gastadeira, Zerk, Terra Vitória. Beleza Feminina. Em breve, Beleza Feminina. E a Tatiana Musitano, que vem aí com uma marca nova, que a gente já falou, né? Não já falou no podcast passado. E é isso, gente. Vem prestigiar a gente aqui. A gente fica no Flamengo, na rua Fernando Osório 3, sala 201. E me segue lá também, @gastadeiricia. @Romina _acessórios. @Lívia R. Lobo. No seu retiro também tem o arroba do retiro é Retiro, Equilíbrio e Movimento. E na minha bio tem mais informações sobre o Yoga Nidra e como você pode praticar comigo da sua casa. Que legal. Isso é legal. Obrigada, Obrigada, tá? Lívia. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.